Bom dia, muito bom dia a todos. Espero que vocês estejam muito bem. Hoje, terça-feira, dia 18 de novembro, estamos aqui iniciando mais uma live, né? Live das terças-feiras às 10 horas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje com um tema bastante importante para todos nós que investimos em imóveis, que compramos imóveis, né? Então hoje é fundamental você buscar um profissional para poder realizar a análise da sua compra. E esse profissional, que é o mais especializado, é o advogado. Lembrando que, detalhe, né? Já dando um spoiler, o advogado que é especialista em imóveis, o advogado que é especialista em regularização de imóveis, o advogado especialista em direito imobiliário. Ele é que tem mais expertise, né, em realizar a análise da sua compra. E aí, seguindo, né, um roteiro até para poder organizar a linha de raciocínio que será passada para vocês, para que vocês possam compreender como é essa dinâmica de comprar um imóvel, até porque comprar um imóvel não é apenas assinar um contrato, demanda de muitas outras necessidades, e todas elas são importantes. Então, vamos lá. E aí eu já inicio, né, pedindo a vocês, inicialmente, que fiquem até o final, mandem perguntas se tiverem dúvidas, qualquer dúvida que você tiver durante o nosso momento aqui, fiquem à vontade. Caso desejem assistir um outro momento ou vejam um replay e surgir, né, durante esse período dúvidas, fique à vontade para deixar descrito aqui no canal. E aí, assim que eu visualizar, irei responder a cada um de vocês. Peço também que compartilhem esse encontro, esse bate-papo, essa live com pessoas, com seus amigos, parentes, familiares, para que todos eles tenham conhecimento e saibam dessa importantíssima necessidade. Até porque o número de ações judiciais por causa dessa situação é inacreditável. Por causa de compras de imóveis sem levar em consideração essas necessidades que, repetindo, né, são essenciais. Então, me apresentando inicialmente, meu nome é Roberta, sou Roberta Gonçalves, advogada especialista em direito imobiliário. Já atuo há muito tempo nesta área e venho acompanhando essa realidade que cada dia que passa, infelizmente, ela aumenta, né? E aí nós vamos entender o porquê essa situação ela vem, por mais que tenhamos acesso hoje à informação, ainda assim muitas pessoas não levam em consideração essa importância. Então, retomando o tema de hoje, os riscos de comprar imóvel sem assessoria jurídica. E aí você pode até já me questionar, por que assessoria jurídica se eu estou com um corretor de imóveis? Porque além de ter a participação do corretor, que é importante, é fundamental contar com assessoria, principalmente quando esse corretor ele não faz ideia dessas necessidades, quando ele não tem expertise nesse assunto. Muitos têm conhecimento, mas não sabem a fundo, até porque não é expertise dele. Eles aprendem, né, a depender, também não posso generalizar, o básico. Alguns se especializam, mas outros não. Outros têm outras visões, pensam na venda, uns são mais detalhistas e mais atentos, né, ao contrato. Assim, cada um tem a sua expertise específica, então é importante que tenha sempre a participação de um profissional nessas transações. Sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando, muito bom dia. Vamos lá. E então, né, retomando a ideia, como eu falei que eu sou especialista no assunto, eu já analisei diversas situações, algumas eu acompanho enquanto advogada, enquanto profissional da área, alguns processos judiciais. E aí você pode até me questionar, poxa, por que processo? Sim, processo porque foi uma longa história de uma compra que já começou errada, uma compra feita através desses sites de venda.
Já começou errada, com assessoria errada, contrato péssimo, dizendo a verdade, e que não teve nem condições de ingressar pela via extrajudicial. Seria inicialmente, a minha ideia foi em protestar, mas ele não cumpriu os requisitos do protesto. Então, como a parte, né, como a compradora não se dispôs a negociar, tivemos que ingressar na via judicial. E aí, assim, o que eu acompanho é uma realidade, né? Muitas pessoas perdendo dinheiro, e perdendo dinheiro de verdade. Perdendo dinheiro, perdendo sua casa, muitas vezes porque cedeu a casa sem receber o pagamento, muitas vezes porque foi obrigado até a sair de casa, né? A ceder a casa porque vendeu, mas no fundo a gente vê que a pessoa que comprou a casa não concluiu o pagamento e aí já gera essa questão também judicial, né? E aí perde-se tempo, perde-se dinheiro, há um desgaste imenso que poderia ter sido evitado se tivesse sido levado em consideração todas essas questões. E aí a gente fala, né? Poxa, hoje em dia com essa facilidade que a gente tem, até de financiamento, né? Principalmente de financiamento, é tão fácil, né? Comprar um imóvel. A gente pode chegar aqui no celular mesmo e fazer uma compra, pode atravessar a rua e encontrar uma imobiliária ou encontrar, né, espaços específicos de venda de imóveis na planta. E é tão simples chegar, conversar, assinar o papel, fazer o pagamento, né? E dizer esse imóvel é meu, mas nem sempre ocorre dessa forma. Ou seja, pode até ser fácil, mas não é tão simples dessa forma. Precisa ser levado em consideração muitas outras questões antes mesmo de assinar o contrato. Eu sempre chamo a atenção desse assunto, sempre bato nessa tecla. Se tem dúvidas, busque um profissional. Jamais assine qualquer contrato, principalmente de transações imobiliárias, tendo dúvida. É fácil assinar, mas depois para reaver tudo aquilo que você assinou é bastante desgastante. E aí, assim, a maioria dos prejuízos, né, eles poderiam ter sido evitados se tivessem, se os interessados, né, tivessem buscado uma assessoria jurídica adequada. Ou seja, muitas vezes pensa que investir em uma assessoria jurídica é algo caro. Não é caro. É um investimento que você faz para poder obter aquele imóvel, para poder comprar aquele imóvel com segurança. Retomando, né, já envia esse bate-papo, essa live para as pessoas, para os familiares, parentes. Fique à vontade para mandar sua pergunta e aí ao final eu posso responder algumas, as posteriores eu respondo em outro momento. E aí eu inicio, né? Porque comprar um imóvel parece simples, né? Já complementando, na verdade. Porque esse mito real, né, que a gente tem de só chegar e assinar um contrato. Mas não é simples assim e não pode ser levado dessa forma. Nós não podemos relativizar a compra de um imóvel numa simples assinatura de um contrato. Porque é algo que vem, né? Já é um comportamento nosso. Nós temos esse comportamento de pensar que é tudo muito simples. E não é assim, né? Tem aquela questão da confiança e aí você confia no corretor, você confia no vendedor, você confia nos anúncios que você está vendo, sem se atentar aos detalhes e aí, como eu falo, né, sem se atentar às entrelinhas, né, desse contrato, para compreender a real situação do bem imóvel que você pretende adquirir. E aí, assim, a pessoa mais responsável pela análise jurídica de um documento, de um contrato, é o advogado. Por mais, retomando sempre, né? Eu sempre vou e volto, por quê? Porque é importante ratificar essa informação até para que vocês tenham consciência disso. Por mais que você contrate um corretor de imóveis para lhe auxiliar nessa compra, é fundamental, retomo, é fundamental vocês contarem com a assessoria de um advogado especialista no assunto. E aí eu retomo, advogado especialista em direito imobiliário. Por quê? Porque ele se especializou naquele assunto, ele tem a autonomia, ele tem expertise para compreender e lidar com aquela situação e lhe alertar quando algo está em desacordo com a lei. Então, você não pode hoje pensar em comprar um imóvel e pedir o auxílio do seu sobrinho que é advogado criminalista.
Ele até pode entender, mas não é a mesma coisa de você chamar o seu sobrinho, caso você tenha também, que é especialista em direito imobiliário. E aí aquela questão, né? Ah, mas eu tenho um parente que é advogado, eu tenho um parente que é juiz, eu tenho um parente que é promotor. Tudo bem, não querendo desfazer, mas você contar com o auxílio de um especialista, você ganha tempo e ganha a possibilidade de fazer uma compra tranquila, até porque a maioria dos problemas hoje que nós encontramos é realmente por causa da compra de imóveis sem essa assessoria, né? E aí, assim, sempre tem que haver a participação de um advogado nessa negociação. Se você vai em uma corretora, se você vai em um espaço de vendas de imóveis, como hoje a gente encontra muito, construtora, dentre outros, você pode perguntar, tem algum advogado para auxiliar, né? Por mais que tenha aquele corretor, você pergunta. Se você não se sentir satisfeito com aquela informação, você pode contratar o seu advogado particular. Você pode levar o seu corretor para participar da reunião durante a conversa, né? Para esclarecer dúvidas, que muitas vezes eles também têm dúvida. E aí, assim, o comprador, ele acredita que o risco pode ser só um documento faltando, mas não é tão simples assim, né? A realidade é que o quê? Quando a gente começa a analisar, a gente verifica que são diversos riscos. É o histórico do imóvel, o histórico do vendedor, situação fiscal, contratos mal redigidos, registros antigos, quando tem registro, ainda tem essa questão, dívidas ocultas, tem o que? Impedimentos jurídicos, muitas vezes aquele imóvel que é o imóvel da sua transação, ele não pode ser transacionado naquele momento porque ele tem algum impedimento. Por exemplo, se o vendedor ele utilizou aquele imóvel em uma garantia e não cumpriu essa garantia. Se ele não cumpriu essa garantia, esse imóvel ainda tem essa pendência. É um dos exemplos que podemos encontrar durante esse estudo, durante essa análise, diversas pendências, né? E aí a falsa ideia que sempre tem, né? Uma falsa ideia de economizar. Poxa, comprar sem advogado é aquela coisa, eu vou comprar e se por acaso ocorrer alguma coisa, se porventura ocorrer qualquer eventualidade, eu procuro o advogado. E não é dessa forma, você tem que sempre buscar antes, tem que se precaver antes, não esperar o ato acontecer e depois pensar em buscar um advogado, né? E aí eu sempre tenho essa questão, essa comparação que a gente sempre faz, né? Você iria fazer uma cirurgia cardíaca com um ortopedista? Não. Então você não pode, né, nem comparar e nem esperar o ato acontecer para poder agir, né? E aí diversas causas a gente pode encontrar e diversas situações do dia a dia e assim, muitas vezes as pessoas ficam bem tranquilas, né, sobre isso. E não é algo tranquilo, não é querendo causar pânico, mas é sim trazendo este alerta. Não é dizendo não compre, é dizendo compre com segurança. Não é dizendo tá querendo desfazer do trabalho do corretor. Não é querendo desfazer, é apenas criando um alerta, até porque para você, corretor, também é uma segurança. Muitas vezes a gente acompanha situações no qual a falta, né, de expertise do corretor e a falta de uma assessoria jurídica termina levando também a processos, né? Ou seja, os corretores também terminam sendo processados por muitas atitudes que deveriam ter sido tomadas previamente e que não foram feitas. Até mesmo eles também podem ficar no prejuízo, né? Muitas vezes a falta de organização deles leva o vendedor e o comprador a negociar a parte, deixar o corretor de lado. Muitas vezes a transação é feita e o corretor não recebe o que é seu de direito, que é o percentual que foi negociado naquela transação. Então não é um alerta apenas para quem está comprando, é para todas as partes envolvidas na transação.
E é sempre aquela falsa ideia de que está economizando, né? E na verdade você tem que pensar que não é economia, é um investimento. E aí temos o quê? Alguns dos principais riscos. Se eu fosse elencar todos, passaríamos o dia todo aqui falando sobre isso. Mas aí tem o quê? A documentação irregular, que essa é corriqueira, sempre tem alguma informação que está faltando, sempre tem alguma irregularidade. E aí eu listei, né, as mais comuns, que é a que a gente encontra com certa frequência, que é o imóvel sem escritura, até porque hoje temos no Brasil, acho que quase 50% dos imóveis irregulares, então, muitas vezes essas transações, quando não vem de uma compra de imóveis de construtora, que são imóveis na planta, é uma compra realizada através de um imóvel que a pessoa, né, o vendedor, tem apenas a posse. Tem o que? A área construída não é verbada. Muitas vezes as pessoas fizeram modificações no seu imóvel e não atualizaram essa informação na matrícula do imóvel. E aí gera o que? As matrículas com pendência. Lote vendido irregular, um lote vendido para mais de 2, 3 pessoas, lotes vendidos com numeração trocada, lotes que nem estão regularizados perante ao cartório, perante ao município, ou seja, loteamentos que a gente chama de loteamentos clandestinos, que as pessoas, tipo, têm as suas áreas particulares, começa a dividir, fazer pequenos loteamentos, sair vendendo, sem antes fazer o essencial, que é o quê? Fazer a regularização, tanto junto ao município, quanto ao cartório de registro de imóveis, para que aquele lote tenha a capacidade, né, tenha a aptidão para ser vendido de forma regularizada. E aí tem, né, os imóveis clandestinos e os imóveis irregulares. Tem o que? Garantias, né, que são omitidas, dívidas de PTU, dívidas de condomínio, e aí que leva, né, aos prejuízos, porque sempre vai ter algum prejuízo, não tem como dizer que não vai ter. O financiamento é negado, ou seja, se aquele imóvel ele foi averbado e as informações das alterações elas não foram atualizadas no cartório, automaticamente o banco não vai autorizar o financiamento. Imóvel se desvaloriza muito por isso, muitas vezes a compra é anulada e aí perde o comprador e perde também o corretor de imóveis, né? Então é importante ter essa parceria até para poder ele garantir que as suas vendas sejam efetivas, porque a partir do momento em que há alguma irregularidade, o vendedor vai desistir, o banco não vai liberar, o cartório vai vai emitir alguma nota de exigência e a partir daí o que? O vendedor pode desistir, porque se ele encontrar mais à frente um imóvel que tenha tudo que ele precisa, ele não vai aguardar você consertar o seu imóvel, ele não vai aguardar 2, 3, 4, 6 meses, isso é o mínimo que podemos contar, e você regularizar o seu imóvel para poder ele comprar. Principalmente investidores, porque investidores não podem e nem querem perder tempo nem dinheiro. Então ele jamais vai ficar esperando você ter a atitude para resolver a situação do seu imóvel. Ou seja, você tem que deixar o seu imóvel no ponto certo, com tudo regularizado, porque assim, se aparecer o vendedor amanhã, você tem condições de vender o seu imóvel amanhã mesmo. Às vezes podemos encontrar também problemas criminais, e aí assim, tudo isso gera muito custo, porque quanto mais o tempo passa, mais informações podem ser perdidas, os custos, né, do judiciário e da via extrajudicial, eles alteram anualmente, os honorários do advogado também ele vai se atualizar, porque é necessário, porque vivemos, né, dos serviços que nós realizamos, então tudo isso vai lhe causar uma certa dificuldade, principalmente se você não se programar para poder regularizar o seu imóvel. E aí, assim, podemos encontrar problemas jurídicos do vendedor. Muitas vezes, as pessoas, quando buscam, né, uma análise, uma due diligence, que a gente chama, que eu falei na live anterior, na primeira live eu falei sobre isso, e muitas vezes você só vai analisar a documentação do imóvel, a depender do profissional, é claro, não generalizando. Só vai procurar analisar a situação do imóvel,
Alguns só vai analisar a situação do comprador e muitas vezes não analisa a situação do vendedor. Até porque se o vendedor tiver impedimentos, a depender desse impedimento, ele jamais poderá vender esse imóvel, enquanto a situação não for regularizada. E aí a gente encontra, né, diversas situações, e que sim, também pode acontecer com qualquer pessoa. O vendedor, ele não é o dono do imóvel, às vezes tem o quê? É um filho, é um herdeiro, é um parente, é um vizinho, ou até pessoas desconhecidas, terceiros, né? Procurações falsas, procurações vencidas, inventário em andamento, e assim, pode ser feita a venda durante o inventário em andamento, desde que todos os herdeiros concordem com essa venda, né? E muitas vezes quem quer vender, a depender da situação familiar, ele quer vender sozinho e muitas vezes quer vender escondido dos outros herdeiros, né? O vendedor, ele pode ter dívidas, pode ter ação judicial, como já falei, pode ter processos, diversos processos que impeçam que ele venda esse imóvel. Ele pode ser casado em algum regime que seja necessário a assinatura da sua esposa, e muitas vezes, a depender da relação deles, e principalmente neste momento, eles buscam vender esse imóvel sozinhos. E aí, quando a gente questiona, eu preciso da assinatura da sua esposa, e aí eles questionam, acham que é um absurdo, mas não é um absurdo. A depender do seu regime de casamento, é fundamental ter a participação da sua esposa também assinando a compra desse imóvel. E tudo isso pode gerar, né, consequências, porque não tem como deixar de ter consequências em ações que iniciam erradas, né? Quando inicia errada, você sabe, ou se não sabe, vai ficar sabendo a partir de agora, que não vai ter um final interessante, principalmente para quem está investindo, né? A venda pode ser nula, pode ter uma penhora do imóvel, pode haver uma anulação por parte dos outros herdeiros, principalmente quando não há participação deles autorizando a venda desse imóvel. O imóvel pode ser até apreendido judicialmente. Retomando, né, a situação dos riscos, e para você que está chegando agora, fica à vontade. Compartilhe essa live com outras pessoas que você sabe que têm interesse ou até que precisam, né? Muitas vezes a pessoa não sabe nem que tem um interesse e nem que precisam, mas acho que cabe a nós, enquanto profissionais, estar divulgando essas informações, e você que nos acompanha também pode ter, né, exercer esse papel de cidadão também, compartilhando essa informação. Até porque quanto mais essas informações são compartilhadas, menos problemas, menos desgastes ocorrem em toda a sociedade. E aí aquela coisa, né? Pensar no outro e pensar no todo, né? Outro risco também que a gente tem são os contratos mal elaborados. E aí tem problemas recorrentes. Eu acho que depois dos imóveis irregulares, o segundo maior risco é a questão dos contratos. Acredito que até hoje eu nunca vi um contrato que eu dissesse que está perfeito. Sempre tem algum detalhe faltando, algum detalhe a mais que é criado pela cabeça de quem criou aquele contrato, que ele acha que deve ser incluído, e muitas vezes fere a lei, né? E aí, assim, como acontece sempre, o contrato que protege apenas o vendedor. Diversas cláusulas que deixam o comprador à mercê daquela situação. E aí fica o comprador preso naquela redoma que o vendedor criou, e muitas vezes ele fica, assina, porque tem interesse no imóvel, não busca um profissional para poder analisar, e aí, porventura, se ocorrer qualquer situação, ele se vê Ele não sabe, na verdade, nem o que fazer e nem por onde começar, porque ele imagina, gente, o que foi que eu fiz, né? Mas aí só deixa para pensar depois do ato realizado. A ausência das cláusulas, né? Como eu falei, a partir daí a pessoa que cria esse contrato, por não ter expertise,
vai deixar de incluir informações que são necessárias tanto para garantir a segurança de quem vende e de quem compra, só favorecendo muitas vezes quem está vendendo e quem está comprando fica à mercê dessa situação. E aí é muito raro encontrar esse contrato que leve em consideração ambas as partes. Muitas vezes o contrato ele é formatado na visão do vendedor, porque é aquele vendedor que busca, né, o corretor. E se a gente não encontra um corretor de imóveis que seja neutro à situação, ele vai terminar favorecendo quem ele contratou, que foi o vendedor. E realmente isso é um grande erro. Acho que nesses momentos, eu tenho plena certeza, nesses momentos nós temos que ser imparciais, temos que estar neutro à situação e levando em consideração a segurança das partes e, acima de tudo, o que a lei estabelece. Ocorre muito o sinal, né? Quando tem aquelas compras, a pessoa paga esse sinal e aí quando quer desistir da compra, o vendedor retém esse sinal e para devolver muitas vezes é necessário ingressar no judiciário para reaver esses valores. Questões de multas abusivas, obrigações que deixam de constar muitas vezes para quem está vendendo. E o pagamento sem segurança jurídica, né? Porque fica aquela questão, vamos parcelar, tá? Como você vai garantir que você vai receber esse dinheiro parcelado? E aí o comprador paga uma parcela certinha, paga a segunda, tem dificuldade na terceira, já atrasa. E aí vai criando uma bola de neve de atrasos, fazem uma renegociação, a partir daí cobra-se juros, multas em cima desses valores, atrasos. Muitas vezes o percentual de multa e juros é superior ao que a lei então impõe. E aí ele faz essa renegociação e aí começa a pagar direitinho, depois tem algum problema. E aí novamente, né, volta a ficar inadimplente e a depender de como foi estruturado esse contrato, até para você poder realizar esta cobrança você vai ter dificuldade. Principalmente se a gente for levar em consideração a via extrajudicial, que é uma via mais rápida, onde a gente tem a possibilidade, muitas vezes, de realizar um protesto, tentar essa via, né, fazer notificações, tentar o protesto, para que se dê esse pagamento, para que essa situação se regularize antes, sem precisar ingressar no judiciário. Mas, como informei, muitas vezes a gente encontra um documento que não tem nenhuma condição disso, né? Muitas vezes, né, eu trago também casos nos quais eu já acompanhei, e alguns eu acompanho até hoje, de notas promissórias, aquelas notinhas amarelas, que aí não vem nenhuma informação descrita. Muitas vezes a pessoa só assinou e entregou, não preencheu, não colocou o teor, né, referente àquela nota, não incluiu dados da pessoa que assinou a nota, apenas uma assinatura, uma simples assinatura, ela não pode ser reconhecida como, se a gente for ingressar, né, para reaver esses valores com essa nota promissória que não tem nenhuma informação, apenas pegou aquele papel, aquele bloquinho, né, passou para a pessoa só assinou. E aí os dados, e a data, e o conteúdo, né, e o teor daquela nota, nunca existiu. E aí ela fica inviável. E termina o quê? Muitas vezes tendo prejuízo para ambas as partes. Eu não quero aqui falar que o risco é apenas de quem vende, mas também pode ter risco para quem compra. E também para o corretor de imóveis que está intermediando essa transação. Aí muitas vezes a compra trava, não consegue transferir, e é esse desgaste, tanto desgaste emocional quanto desgaste financeiro. Por quê? Porque quando tudo isso ocorre, você deixou tudo isso acontecer, e aí você vai buscar um profissional, um advogado para poder lhe auxiliar, claro, vai custar, sim, muito caro,
para você que entende que esse investimento é caro. Porque você já pagou o imóvel ou está pagando o imóvel, a depender da situação. Você muitas vezes, enquanto comprador, né, ficou responsável pela documentação, pagar a escritura, pagar o registro, quando consegue registrar, quando faz a escritura, né, essas despesas da compra do imóvel é de, muitas vezes, né, em sua maioria, a responsabilidade é 100% do comprador. E aí, quando você identifica que houve alguma situação que está fugindo ao seu controle, ou que você, depois que comprou o imóvel, foi pesquisar e viu que é algo irregular, você procura um profissional, né, que é o advogado especialista no assunto. Aí você por já ter esse desgaste tanto emocional quanto financeiro, pensa, ainda vou ter que pagar consultoria, ainda vou ter que pagar análise técnica, eu vou pagar honorários do advogado? Sim, se você quiser resolver a situação, você vai ter que pagar tudo isso, até porque se você pensasse em buscar um profissional antes, com certeza você não pagaria todo esse preço, né? É aquela coisa, você espera pagar o preço, espera a situação acontecer para depois buscar um profissional. E aí, depois de tantos estresses, depois de tantos desgastes, você, até R$ 1 a mais que você pague, você acha que está pagando milhões, né? E tudo isso poderia ter sido evitado se essa busca tivesse sido realizada antes. E aí tem, né, o sinal perdido, muitas vezes, né, como eu já acompanhei informações, situações, desculpa, e o cliente quase perdeu todo o valor do sinal porque assinou um contrato sem a cláusula de devolução. E aí aquela questão, né? Ingressar no judiciário para reaver, quanto tempo eu vou esperar? Esse valor vai se atualizar? Vai ficar desvalorizado? O que fazer, né? Financiamento negado existe muito, até porque se o seu imóvel ele não foi averbado e não foi registrado essas atualizações na matrícula, nenhum banco que se preze vai autorizar a venda desse imóvel de forma financiada. Nenhum banco que se preze. Ele vai recusar até você regularizar toda a situação. E aí o risco que você tem é de perder a oportunidade de vender o seu imóvel. Compra anulada, que aí nós já falamos sobre isso, né? Muitas vezes a pessoa que está à frente daquela venda não é o proprietário do imóvel, não tem a procuração adequada para realizar a venda, até porque para realizar a venda, não sendo proprietário, a pessoa precisa de uma procuração específica para aquele ato, não é qualquer procuração. Principalmente procuração particular feita na internet, jamais. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar. Há também, né, as questões das pessoas que assumem os débitos de IPTU do imóvel, que compra aquele imóvel não sabe que o imóvel está com débitos. No condomínio também pode ocorrer, né? Por isso que tem que ter a participação de um especialista, né? Porque ele vai contactar o condomínio, vai falar com a administradora, vai verificar com o síndico, e essa transação só vai ser realizada quando ou o síndico ou o administrador emitir, né, um parecer, emitir um documento informando que aquele condômino não tem débitos. Porque, assim, acredito que vocês já tenham acompanhado, se é que você não está passando por isso, situações onde você compra um imóvel e aí depois o vendedor some. Como a gente fala, né? Some no mundo. E aí como é que encontra essa pessoa para poder cobrar, né, esses débitos? É bastante desafiador. E aí, assim, é aquela questão, né? Tudo isso pode ser evitado. Eu sempre venho alertando desde o início e em todos os nossos encontros. Eu venho aqui apresentar para vocês as situações reais que ocorrem e sempre alerto que tudo isso pode ser evitado. Se você tem a possibilidade de evitar, evite. Não espere acontecer para depois tentar solucionar.
E aí temos nessa análise documental, que é a due diligence, onde a gente realiza essa análise, é aquela coisa, né, de analisar todos os detalhes, nada passa despercebido aos nossos olhos. Verificar o histórico do imóvel, verificar se a matrícula está atualizada. E aí tem até vou dar até uma sugestão interessante para vocês. Quando você for realizar uma transação, for realizar uma compra de um imóvel, pergunta ao vendedor: seu imóvel tem matrícula? Alguns vão saber o que é uma matrícula, outros não vão fazer ideia, outros vão lhe apresentar um documento que pode ser apenas uma escritura, outros vão lhe apresentar um contrato particular de compra e venda, outros vão lhe apresentar um carnê do IPTU. Se o vendedor ou o corretor de imóveis não lhe apresentar uma matrícula, uma certidão da matrícula atualizada, fique bastante alerta. E mesmo que o imóvel tenha matrícula, não adianta você hoje, nós estamos em novembro de 2025, pedir a matrícula do imóvel e receber pelo WhatsApp uma foto de uma certidão de matrícula de, no mínimo, 2020, 2021. Não. Tem que ficar alerta. Se você pediu hoje, 18 de novembro, uma matrícula atualizada, no mínimo, não querendo ser tão radical, de outubro, do mês de outubro, para você poder acompanhar a situação real daquele imóvel, porque assim, eu pediria de ontem, 17, mas para não ser tão radical, até de outubro, mas já um alerta, né, de que no decorrer da transação você peça uma nova certidão, porque assim, tudo acontece, principalmente nos dias de hoje, do dia para a noite, de uma hora para outra. Uma hora esse imóvel está livre, automaticamente daqui a algumas horas esse imóvel pode estar indisponível. E aí, se você aceita fazer uma transação com a matrícula de 2020, você não sabe o que aconteceu de 2020 até hoje, 18 de novembro de 2025. Esse imóvel pode ter sido penhorado, esse imóvel pode ter alguma constrição, alguma indisponibilidade, e aí é importante você acompanhar a situação real desse imóvel. Então é muito importante ter a certidão da matrícula atualizada. Certidões fiscais, certidões do vendedor, situação do lote, problemas na compra de lotes, é incrível, é recorrente demais. Pendências judiciais, irregularidades na construção em imóveis não, em locais inadequados, em locais onde não pode haver habitação, onde não pode haver construção. E aí, assim, quando a gente encontra um contrato que não está adequado à realidade das partes e à realidade da transação, após essa análise, nós, então, oferecemos essa possibilidade, né, ao vendedor, né, ou vendedores, e ao comprador e aos compradores, de contratar esse serviço, até porque, a partir dessa análise, a gente compreende toda a situação do bem e já realiza um contrato adequado à situação de vocês, porque não adianta pegar contratos da internet, contrato do irmão, contrato do vizinho. Cada realidade é uma realidade. E a partir daí nós vamos o quê? Incluir todas as garantias, se houver penalidades, incluir penalidades para ambas as partes, não apenas incluir penalidades para quem está comprando, colocar prazos claros. É importante constar com prazos, contar com prazo, constar esses prazos no contrato. Não é aquela questão, assinou um contrato, não tem prazo e o prazo vocês negociaram formalmente. Não é assim. Tudo que foi negociado tem que constar no contrato. Até porque se você precisar desse contrato para ingressar com alguma ação, você tem toda a informação ali. Não é depois dizer, olha,
eu assinei o contrato dessa forma, mas nós conversamos desta outra forma. Isso não existe. Fazer um cronograma, né, seguro do pagamento, colocar garantias acerca desse pagamento, até porque, principalmente quando falamos de pagamentos parcelados, tem que haver essa garantia. Se for um pagamento, uma transferência bancária, um Pix, tem que ter a data, naquela data vai ser feito o pagamento de X, né? Então, tem que estar atento a tudo isso. E a partir daí, né, de toda essa análise, tem a orientação jurídica, que é algo que é personalizado para cada um, como eu falei. Você realiza a sua compra, você não pode comparar a situação de uma outra pessoa. Quem vai participar desse momento são vocês, as partes que está vendendo, as partes que está comprando e o corretor de imóveis. A partir do momento em que vocês contam com essa assessoria, vai ter a participação do profissional e sempre alertando. Advogado especialista no assunto. Não vai buscar um advogado previdenciarista para cuidar da compra do seu imóvel. Ele pode até ter conhecimento, mas não é o conhecimento adequado para garantir a segurança da sua transação. Até porque o quê? Cada caso é um caso, cada caso tem as suas particularidades, cada comprador tem os seus riscos específicos, né? E a assessoria também evita decisões impossíveis na assinatura. Porque muitas vezes você está correndo querendo assinar aquele contrato, querendo comprar aquele imóvel, minha família adorou aquele imóvel, eu não quero perder. Assina sem avaliar, muitas vezes assina sem pensar, né? Agindo na impulsividade. E aí depois que raciocina bem o que fez. Em sua maioria, muitas vezes, teve alguma situação que passou despercebida e que pode gerar algum dano. E aí, assim, eu fiz questão de trazer essa parte, que é bem interessante, se vocês desejarem, assim, escrever. É interessante, se não puder escrever nesse momento, quando for assistir o vídeo futuramente, pode anotar, porque acredito que vai ser fundamental para todos vocês. Principalmente para quem vai comprar um imóvel. Porque hoje eu sou vendedora, amanhã eu posso ser compradora, né? Então, essa informação é válida para todos nós. Não é porque eu estou comprando hoje que eu não posso ser a vendedora e vice-versa amanhã. Então, vamos lá. Checklist final do comprador seguro. Mas aí assim, cara, leve em consideração esse checklist como algo generalizado, né? Algo mais específico que você vai ter quando tiver uma assessoria específica para a venda do seu imóvel, apenas para trazer esse alerta. Então, no checklist final do comprador seguro, temos 1. Não assinar nada antes do advogado analisar. 2. Não pagar nada antes da due diligence, que é essa análise prévia, essa auditoria que nós advogados realizamos. Nós advogados especialistas no assunto. Exigir todos os documentos, de preferência, sempre documentos atualizados. Verificar a legitimidade do vendedor, ou seja, verificar se quem está vendendo realmente é o proprietário daquele imóvel. Registrar tudo no cartório competente, exatamente, até porque assim, eu até pretendo trazer esse assunto. O cartório competente para você registrar as situações do seu imóvel é o cartório da localidade daquele imóvel. Uma escritura vocês podem realizar em qualquer tabelionato, vocês têm autonomia para realizar a escritura pública em qualquer tabelionato. Mas o registro do imóvel, ele só é realizado no cartório competente. E aí vai depender muito da localização do seu imóvel. A partir da localização, você identifica, né, o corretor tem mais expertise no assunto, vai identificar. Se você contar com a assessoria do advogado, ele vai saber também lhe dizer qual é esse cartório, até porque ele vai buscar informações nesse cartório para poder lhe apresentar. Então, tem que ser aquele cartório específico. Não é o cartório da vontade das partes. E aí, assim, concluo nessa fase, trazendo esse checklist, né, do comprador seguro.
Se você tiver alguma dúvida, aproveite esse momento. Caso não tenham e possa ter a dúvida posteriormente, fique à vontade para poder mandar a sua pergunta. Me acompanhe nas redes sociais para estar sempre atualizado sobre as situações do seu imóvel. E assim, reforçando novamente, comprar imóvel sem assessoria jurídica não é economia. Repito, comprar imóvel sem assessoria jurídica não é economia, é um risco, e é um risco muito alto. E aí eu peço, né, a vocês que me acompanhem para ficarem sempre atualizados. Falando novamente, mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas, compartilhe essa informação que é muito relevante para todos nós. Convido também a vocês a me seguirem, tanto aqui no YouTube, no Instagram, nas outras redes sociais, para ficarem sempre atualizados e poder também aproveitar e mandar a sua pergunta. Toda quarta-feira eu disponibilizo uma caixinha de perguntas onde você pode mandar a sua dúvida e esclarecer a sua dúvida de forma gratuita. Então, fique à vontade para me acompanhar. Aguardo vocês na próxima terça-feira com mais uma live às 10 horas da manhã. Quero agradecer a todos vocês pela presença. Tenham todos um excelente dia.